Bem-vindos a mais um P9Cast. Essa semana a gente vai falar sobre a área de treino ideal. Se você pudesse começar do zero, refazer a sua sala de treino, pensando desde a luz, som, piso, como ela seria. E a ideia é eu trocar um pouquinho a bolinha com o meu companheiro, braço direito que não falta nenhuma vez, Dr. Bruno Romanesi, para falar do que? Se a gente pudesse começar do zero. E o porquê que a gente não cometeria os mesmos erros ou a gente manteria pontos importantes que tem hoje. A ideia é passar essa visão geral, independente do tamanho. Se é uma área grande, se é uma área pequena, vamos falar um pouquinho e te ajudar a construir esse local dos sonhos para você ter um monte de aluno, criar uma experiência mágica. Seja muito bem-vindo, Bruno Romanesi. Muito obrigado, Sami Viana. Mais uma semana juntos, mais um episódio juntos e hoje um assunto super bacana aí da gente construir esse castelo dos sonhos nessa área de treino, talvez a parte mais glamurosa, vamos falar assim, da nossa academia, onde a gente recepciona todos os nossos convidados e a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês. Lembre-se que pra gente é muito importante que você siga a gente no nosso canal, compartilha isso com todo mundo que você puder, que é a nossa moeda de troca. A gente traz conhecimento e vocês nos ajudam a passar esse conhecimento para frente, atendendo a maior quantidade de pessoas que for possível aí. Vamos nessa, Samir! Simbora! Quando a gente está falando de área de treino ideal, eu quero começar do zero. Algo que a gente nunca pensa, Brunão, quando nós estamos indo alugar um espaço para sequer abrir seu centro de treinamento, para abrir sua academia, que é pensar no contrapiso, no alicerce viga de suporte. Total. O que eu tô querendo dizer aqui? Quando a gente contrata, no meio fitness principalmente, é super difícil achar um local que seja bem posicionado e que tenha um custo aí de aluguel razoável, porque no fim das contas a gente quer fazer dinheiro, né? Quer colocar, quer que seja uma operação rentável. E é comum quando a gente age, você já imagina a academia, você já começa a viver o sonho. Eu sou assim, eu demoro pra achar, mas quando eu acho, eu já em 2 segundos começo a viver o sonho, eu já imagino tudo ali dentro. A última coisa, posso dizer de todas as academias que eu abri, a não ser a última foi onde já tinha um pouquinho mais de maturidade. Eu não tava nem aí, Brunão, pra ver se a viga ou alicerce e o piso era algo que não ia me dar uma dor de cabeça no futuro. E o que eu quero dizer de dor de cabeça no futuro? Vamos falar de alicerce e viga aí. Na nossa modalidade, se você põe coisas penduradas, como rig, corda, argola, se você tem que jogar um monte de coisa na parede, é bem provável que se você não tiver uma estrutura que segure, a segurança do seu aluno ela entre em jogo, ou que isso num futuro você tenha que mudar de posicionamento ou não possa colocar o seu rig, que é o lugar que vocês se penduram para fazer movimentação pendurada, aonde é o local mais ideal, que é o que a gente vai falar mais para frente, simplesmente porque ele não tem suporte, ele não tem estrutura, ele não tem segurança. E aí a operação pode ficar muito cara. Então é algo interessante de se perguntar se tem estrutura. Isso é bem posicionado? Se eu colocar a argola pendurada nesse teto, ele vai cair? Tem viga. Quem tá alugando o imóvel para você deveria conseguir dar essa planta, né? Resolver. Com certeza. Eu acho que é um checklist a mais válido de se pensar, de perguntar. Você pensaria em perguntar isso se estivesse alugando um espaço, Brunão? Honestamente? Cara, se a gente estivesse falando há 4, 5 anos atrás, não. Eu iria direto pro local, pra localização, pro espaço, pro valor do aluguel, enfim, para todos esses pontos eu acho que básicos, né, normais de quando a gente vai atrás de um imóvel, seja lá pro que for fazer com esse imóvel. Porém, né, hoje eu acho que com um pouquinho da vivência, da experiência que a gente tem, de tudo que a gente já passou, né, de várias tentativas, erros e acertos, é um fator extremamente importante. Né, da gente analisar. A gente vai falar de alguns outros pontinhos ali na frente que farão sentido, mas, cara, essa estrutura de vigas e suportes e o piso, contrapiso, é algo fundamental para você não ter que, periodicamente ali, num curto espaço de tempo, ter que fazer manutenções e refazer isso e coisas do tipo. E são manutenções caras, não são manutenções baratas ali, como coisas cotidianas, no sentido de trocar uma lâmpada, um interruptor, uma tomada nova, coisas do tipo, né? Refazer um contrapiso é algo extremamente caro.
A gente mexer na estrutura do imóvel de vigas e suportes é algo, além de caro, e muitas vezes não é permitido por licenças, né? Prefeitura e órgãos que regulamentam. Então, num passado não seria, de verdade, a última coisa que eu ia pensar. Hoje é uma das primeiras ali que estão na lista por conta de um pouquinho de experiência e coisas vividas. E aí, falando de viga e de suporte, vamos para contrapiso e piso. Outra coisa, se você tem uma modalidade, se essa academia ela vai ter algum tipo de impacto, ou seja, você solta peso no chão de alguma forma, você tem que pensar. E é a parte mais cara da academia, se você for ver junto com o equipamento, que é você ter um bom contrapiso. O que é ser um bom contrapiso? Primeiro, ele tem que ter a espessura do cimento mesmo, fundação, grossa o suficiente para, mesmo colocando um piso de borracha, que é a segunda escolha, ele consiga suportar e absorver esse impacto. Se não, tudo treme, tudo começa a rachar. E uma coisa que pode te tirar do business aí e fazer você dar uma falidinha é no meio do caminho. Você tá rodando, bombando, cheio de aluno, dá um ano, começa a rachar o piso inteiro. Não sei se você já teve que fazer o piso da sua academia, eu já tive. Foi a operação mais cara e sabe por que você não quer fazer, Brunão? Porque eu tive que parar a academia por uma semana. Eu não pude dar aula por uma semana. E agora eu vou dar o problema que ninguém imagine, que eu também não tinha imaginado. Quando eu já tinha aceitado caraca, vou ter que refazer o concreto, porque não adianta. Não tinha como eu colocar, eu já tava no piso de borracha mais grosso. Não tinha como eu colocar um piso de borracha mais grosso que esse. E tava rachando, então tava começando a formar instabilidade no solo. Aí eu falei, tá bom, vou pagar, é isso, vou fechar a academia por uma semana. Não tem escolha. Não tem escolha. Aí do nada veio o cara e falou, só tem mais um probleminha. Eu falei, a gente tem que tirar tudo que tá na academia de dentro, porque eu preciso tirar tudo, porque quando vem concretar, é um caminhão com uma mangueira que joga concreto pra tudo. Ou seja, eu não posso ter um rack enfiado no chão, eu não posso ter caixa num canto, caixa no outro. E o caminhão de cimento, quando ele chega de uma vez. Não tem opção assim, faz metade, espera secar e depois joga pro outro. Então eu me vi com a problemática eu tenho que tirar a academia inteira, desinstalar rig, tirar a caixa. Primeiro, onde é que você põe? Outro é o custo dessa operação. No meu caso, nas academias, ou é dentro do box ou é fora. Fora tá no tempo, vai estragar tudo. Maluco, quando a gente se viu nessa problemática de refazer piso, e foi muito caro. Então, o que eu recomendo? Que você tenha esse pensamento. E se você sabe que é um local onde vai ter muito problema com vizinhança, a gente vai falar isso principalmente no som, mas o impacto também é um problema. Tenha certeza que o local que você está alugando, ele tem a licença para o seu tipo de perfil, de atuação, né? De negócio que você está colocando, isso, de atividade. Porque senão a sua vizinhança vai vir em cima. E mesmo tendo, eu recomendo que o seu piso, você tente absorver o máximo de impacto possível, porque às vezes nem é o som, mas a trepidação de uma barra caindo, a trepidação de um peso caindo, bate na janela da sua vizinha às 9 horas da manhã, quando ela está se preparando para ir trabalhar, e não é uma experiência agradável. Trazendo uma problemática de solução aí para vocês, para vocês terem uma ideia, a minha unidade do Casa Shopping, ela tem... É o único que eu conheço, eu só conhecia isso em solo de ginástica, mas ela tem um piso 100% flutuante de concreto. Porque imagina, ela é num shopping no segundo andar, então ela não pode nem abalar a estrutura de baixo e ela nem pode impactar. E em volta é só loja. Pra você ter ideia, do meu lado, faz parede comigo, é o estúdio do Otaviano Costa, da Globo, que vocês conhecem. Então imagina, o cara faz parede com uma box de CrossFit. E como que ele tem um estúdio onde ele grava podcast, ele faz tudo? Como é que vocês têm um estúdio? Ele tem um estúdio lá, porque o meu piso é flutuante, igual se fosse uma cama, Brunão, de ginástica, de solo de ginástica mesmo, de centro de treinamento. Nenhuma ponta é conectada com nenhuma pilastra, nenhuma parede. Ou seja, por mais que ele treme numa caminha de borracha e ele tem uma espessura. Então isso acaba não passando adiante. Essa era a condição do shopping para aceitar a gente dentro de um shopping e tudo mais.
Nem te digo quantas garopas eu larguei ali naquele piso pra fazer isso acontecer, mas... Usem a imaginação de vocês. Hoje eu tenho a possibilidade de estar dentro de um shopping de decoração, num local super privilegiado. Um shopping de decoração, né? De coisas delicadas ali que quebram com qualquer esbarrar. Imagina barras caindo, o chão trepidando ali, reverberando em tudo quanto é lado. Então é algo extremamente importante aí de ser levado em consideração como um dos primeiros tópicos aí, né? Da gente, quando vai abrir um lugar, quando vai pensar numa sala de treino, essa parte estrutural, básica, vamos falar assim, né? Depois a gente pensaria nas outras estruturas necessárias para tudo acontecer e funcionar. Isso aí. Então imagina, a gente sabe que a viga aguenta, que dá pra pendurar o que a gente quiser, que o cara não vai cair da gola lá de cima. A gente sabe que o piso, ele vai aguentar. E aguentar, ele tem espessura suficiente para não rachar. O problema não é em 1 ano, 2 anos. O meu piso, ele demorou 3, 4 anos pra rachar. Quando rachou, veio a surpresinha aí da vida. Vira um terremoto, né? Ele vai... Garantiu isso, você quer colocar um piso. Piso de borracha, escolha do piso de borracha. Normalmente, se você vai para um lugar de impacto, você vai colocar piso de borracha. Mas alguns aprendizados que a gente tem para compartilhar com vocês. Tem 1 zilhão de pisos. Quando eu comecei, só tinha um, tinha que importar, que era aquele quadradão de, acho que é 45 por 45, 50 por 50. Então eram vários 1 por 1. O meu aqui o meu é 1 por 1. O seu é 1 por 1. O e meu aí tem do Casa Shop é menorzinho. Cada 4 ele forma um de 1 por 1, de 1 por 1 ali. É esse mesmo, o meu do Casa Shop. Era o único que tinha. Quando era o único que tinha, ótimo, não tinha o que fazer. Então, a única coisa que você podia controlar era a espessura. Como eu sabia que era no shopping e tudo mais, eu sempre colocava a maior espessura dentro deles, em todas as academias. Só que eu não podia escolher textura. Textura, quando eu quero dizer, é a textura mesmo dele. Porosidade. Eu não poderia. Do piso, né? Porosidade. Eu não podia escolher layout, então cor. Eu não podia escolher visual, que são coisas que dá pra levar em consideração. Então, o primeiro propósito de você ter um piso de borracha, ele é absorver impacto. Ele tem que ser na grossura, na espessura correta. Eu indico pra você que você não economize na hora do piso. Já compra a maior espessura. Você vai me agradecer e às vezes nem é porque você tem tanto impacto, é pelo desgaste mesmo. Quando eu comprei piso mais fino, às vezes nem tinha tanto impacto, mas o pé do aluno, o atrito, acabava corroendo o piso e ele ficava com um albaulado na borracha e eu tive que trocar o piso porque ele desgastou muito rápido. Agora, quando você tem o mais grosso, a trama de borracha ela é maior e ela demora mais denso, muito mais, né? Pra... Então Isso. Ele é igual o colchão, né? Se a gente for fazer uma analogia simples. Se pegar um colchão mais macio, ele vai ficando... Perfeito. Modelando ali o corpo. Abaulado, né? O mais denso, né? ele mantém a forma. Isso. Então, hoje em dia que a gente tem opção, Brunão, do meu lado aqui, depois da sua opinião, eu diria que, se possível, já pensando numa característica de visual, não comprar piso em peça e sim piso laminado. Eu acho que hoje em dia a escolha do tapete dá um visual, lindo, um acabamento, né? Fodástico e é o mesmo preço se você for ver no mercado. O laminado, ele também tem menor porosidade, ele é um piso liso, que você vai querer levar em consideração na hora da limpeza. Total. Esse piso que o Brunão falou, que é o de Campinas, que é o do Casa Shopping, que não é o mesmo que eu usei na Barrinha eu já pude trocar o piso, então eu tenho um laminado. Ele, na hora que você vai limpar com qualquer coisa, com mop e tudo mais, como ele é poroso, a sujeira ela fica nas traminhas e até mesmo para você limpar, desgasta muito mais a ferramenta que tá limpando, que é o mop, ou seja, a gente tem que trocar mop cada mês praticamente. Cara, aqui e quando eu nem vai consigo usar o mop, talvez seja até a porosidade. Olha eu lá. lavo o box todos os dias, que é algo que a galera fala, tipo, não é possível, é um absurdo. Todos os dias a equipe de limpeza lava a academia, porque não sai realmente de outra forma. Se a gente não fizer isso, aspirador e lavar, não fica 100%. E mesmo que você lave, fica pedaço de tecido, alguma coisa. Fica no meio ali. E é tudo que você quer evitar. Então, se você puder criar uma academia do zero, ou se for trocar o seu piso, eu recomendaria laminado, da maior grossura possível. Com e já certeza. Pensaria aqui no layout, na beleza. E pensa que você quer um local que combine, né? Na hora que você tá pensando o rig, as outras coisas que a gente vai colocar, a luz, você quer pensar na cor que você vai colocar o solo, porque ela é onde chama a maior atenção. Na hora que você entrar, você já vai ver o solo ali. E pensa na questão da limpeza, na higiene, porque
Parece besteira, mas não é. Você pode gastar muito depois. E isso está diretamente correlacionado com a experiência do cliente. Nosso cliente, ele deita no chão o tempo inteiro. Você não quer uma mulher, uma mamãe aí deitando no chão e levantando com a roupinha nova que ela acabou de comprar suja. Porque ela não vai entender que é a borracha desgastada que deixa sujo. Ela vai achar que é sujeira mesmo. Sujeira de que você não tá limpando. Tá encardido. E vai fazer isso acontecer. Brunão, fala pra gente um pouquinho agora sobre iluminação na área de treino. Isso é importante ou não? Extremamente importante, gente. Iluminação é o que dá o tom ali de cada momento, né? Vamos falar assim. Então, um simples fato de uma luz diferente ou de uma possibilidade de combinações de luzes diferentes fazem com que a gente crie cenários diferentes também, né? Então, eu posso trocar a cor de uma lâmpada num momento mais calmo, eu posso colocar uma outra cor de lâmpada num momento mais agitado da aula, isso combinado com música, que são coisas que a gente vai falar um pouquinho, dão todo esse nuance na coisa. E tem um lance bastante importante que também a prática vai levando a gente a a preocupação com esses detalhes, né? Que é pé direito, né? Um pé direito alto, ele é muito legal, é muito bacana, ele torna a academia arejada, dá aquela sensação de amplitude, de um espaço maior. Porém, só para vocês terem noção, Campinas deve ter um pé direito ali de uns... Só a corda tem 6 metros, então deve ter uns 10 metros para chegar até o teto. Vamos falar assim. Não, então, Bruno, tem mais. Tem mais, Tem né? mais. A barrinha de teto tem 14. A sua deve ter, tipo, uns 16. Então, Vocês não olha, sabem, eu se for em Campinas, parece um galpão de avião aquilo ali. É enorme, é enorme. Era uma oficina de caminhão e caminhões de grande porte ali. Então, vocês conseguem ter uma relação aí do tamanho que é o galpão. Isso é muito bom. Porém, se queimar uma lâmpadazinha lá da sala de treino, eu preciso alugar um andaime para que ela possa ser trocada, né? Então... E ela queima com uma certa frequência. Ela queima com uma certa frequência. Então, e é algo, até se tiver pessoas aí entendidas do assunto de plantão e puder me trazer essa informação, que pode acontecer, a lâmpada faz parte disso, ainda mais que a gente acende e apaga bastante ao longo dos dias, tem um consumo alto de energia, ela acaba queimando bastante, não é algo de vez em nunca que acontece, não. Agora mesmo, há uns 4 meses atrás, eu tive que trocar 16 lâmpadas da sala de treino, né? Então, cada lâmpada é em torno de uns R$130. Dessa vez ainda foi bom que eram 16, mas se queimar uma, eu preciso alugar um andame para trocar uma, né? Então, é algo custo. Super... mesmo custo, é algo super a ser levado em consideração, como por exemplo agora, a gente colocou alguns refletores de LED e esses refletores, eles já passaram a ser numa altura menor. Então, propositalmente, né, para que qualquer tipo de manutenção seja possível de fazer com uma escada. Então, torna a logística mais tocou fácil no ponto, ali, Brunão. né? Independente do seu pé direito, alto principalmente, ele é legal, mas tem 2 problemas. Um é a questão de manutenção e 2 é o quanto a lâmpada, a luz fica efetiva mesmo. Lá Total. em cima pode ser... Mas ela não chega na área de treino com a mesma potência e acaba ficando uma área de treino escura, que é comum de galpões de treinamento de alta intensidade. Então, qual seria a recomendação? Independente da altura do seu pé direito, crie uma linha, rebaixe as lâmpadas para uma altura que permita você fazer trocas com uma escada regular e que essa luz ela chegue numa frequência maneira para o aluno para deixar o ambiente iluminado. Eu acho que o aprendizado ambientes escuros passam uma impressão errada para a sua clientela. Com certeza. E vou colocar um adendo já, que é a parte de mídia social e de treino. Que acho que o Brunão super vai concordar. A gente não pensa nisso também na hora que tá montando uma academia, que é como vai ficar uma foto e um vídeo aqui dentro. Só que 100% do seu marketing, principalmente o feito pelo aluno, o aluno ele vai fazer vídeo na sua academia o tempo inteiro e vai querer repostar, ou ele vai fazer foto. Você vai fazer vídeo e vai fazer foto. Você consegue ver, só na luz, se eu usasse a mesma câmera, um vídeo que foi gravado numa box que tem uma boa iluminação, numa academia que tem uma boa iluminação, eu tenho mais vontade de assistir, parece muito mais profissional, do que esse galpauzão que parece que tá sempre embaçado o lugar. Parece que por mais foda que seja, parece ter uma névoa
na box, assim, no lugar. Cobrindo ali, E isso parece é devido. lente suja e tal, e na verdade tá 100% ligado à iluminação, né? Eu acho que a mídia digital hoje é o que traz a validação do trabalho que a gente faz, né? Então as pessoas elas vão ali se certificar se aquilo realmente é verdade, se acontece dessa forma. Se você chega e tem uma rede social, uma mídia digital muito bem produzida e iluminação, a gente sabe que é grande parte de uma foto bem feita, de um vídeo bem feito, tá maneiro, você já passa uma impressão muito mais profissional pro seu cliente, né? Você já encanta muito mais, já é algo muito mais efetivo ali nessa parte de divulgações, então tá totalmente ligado, eu acho, Samir, essa parte de mídia social aí eu concordo 100% com o que você colocou, sendo um ponto que a ser muito levado em consideração. E a luz, ela permite a gente mudar o ambiente, né, Brunão? Total. Você tendo uma área de treino só, várias áreas de treino, você quer criar identidades visuais através da iluminação. Imagina, se você roda mais do que uma modalidade, você roda aula de crossfit, você roda aula de abdominal, você roda aula de cardio, você pode usar o mesmo esquema de luz, mas você poderia criar também identidade visual para cada uma delas. Exemplo, todas elas vão ter a iluminação branca padrão, que você já quer que seja uma iluminação boa. Mas quando tá rodando treinamento de Metcon dentro da minha box, a combinação é branco com azul e vermelho. São essas cores que eu vou brincar. Quando eu tô rodando alguma aula que é específica de cardio, eu quero pôr amarelo e laranja para dar uma conotação com queima de gordura. Pegando fogo ali. Quando eu tô rodando algo de mobilidade ou algo mais peso corporal, eu posso usar verde. Eu posso ir para outra pink e roxo, magento. Você pode criar ambientes onde só do aluno ver a luz, ele já consegue criar a identidade visual e criar uma característica de aula. Ah, agora tá rodando. Isso na sua mídia social fica super bacana também. Total. O cara, ele vai perceber, pô, por que tem 5 posts com luz roxa, depois tem 5 posts com luz vermelha, depois tem 5 posts com luz azul. Você já criou uma identidade. Outra possibilidade é você usar a mesma identidade, a mesma cor, só que em momentos diferentes da aula. Pro aluno, isso cria profundidade. Igual profundidade numa foto, numa arte, você pode fazer a aula ser incrível e ela rodar inteira com a parte branca, mas ao você mudar luz, música e voz do coach, que é uma ferramenta, esses 3 elementos, luz, música e voz, permite com que você dê picos de intensidade e flutuação de energia. E você não quer usar sua melhor música, sua melhor luz e sua maior potência vocal no aquecimento. Você pode, mas não seria o gasto, porque senão você consumiu tudo e não tem nada pra dar no final pra essa pessoa. E no final você quer que a pessoa vai esquentando, igual num show, que você vai no Rock in Rio, de rock, alguma coisa. Você não quer que o cara abre com a melhor música, porque você nem tá pronto ainda. Sei lá, parece estranho. Você vai, aí na hora que toca. Da aula, do clima, de tudo que tá acontecendo. Porque na hora que toca a melhor música, você já tá pilhado. Você, meu Deus do céu, é a melhor música. E até eventos, né? Você consegue customizar os próprios eventos internos da academia, quando você tem um jogo de luz legal, um som legal, uma coisa do tipo. Como, por exemplo, agora, a gente teve Copa do Mundo. E era padrão, todas as aulas durante a Copa do Mundo, elas começavam com todas as luzes apagadas, acendia amarela, acendia verde, ficava nesse clima ali no comecinho de verde e amarelo, e depois a coisa acontecia ali depois. Então, né, a gente consegue fazer várias coisas legais, a iluminação é algo fantástico pra gente brincar com esses climas. Bruno, dá um N só pra eles saberem, na área de treino ali de Campinas, interno, deve ter o quê? 450 metros quadrados, por aí? De treino? Em torno de 450 metros, 470 se eu não me engano, de treino, Sami. Ah, tá ali. 470 Quantos ali. Refletores você tem lá pra dar esse clima diferenciado? Coloridos? As de LED eu tenho 10, que margeiam, né, toda a academia ali. Esses são os refletores que ficam numa altura mais baixa, né, que a gente já corrigiu o erro anterior de coisas muito altas ali. Então a gente tem 10 refletores de LED, que a gente trabalha com controle ali, trocando cor e tal. E, gente, são refletores super simples, tá? Pode parecer aqui que é algo de outro planeta, controle remoto e tal. Cara, um refletor desse que a gente usa é R$150. É uma parada dessa. Exatamente. Só que é de LED, RBD, acho que... RG, sei lá. Tem uma parada assim que permite você controlar pelo controle. A luz de LED, a cor
pelo E é controle. um controle só, você consegue mexer em todas as luzes, fazer um super jogo legal. Então a gente tem ali 10 refletores desses que ficam margeando toda a academia, né? Então é como se a gente pensasse num cubo, né, grande, e em cada parede desse cubo tem um jogo de luz que vai pro centro e mostra isso pra gente, deixa aquilo ali tudo iluminado e de cores diferentes. Maneiro. Falamos de luz, vamos falar de som. A gente tava falando aí da banda de rock e tudo mais. Som, ele pode fazer a sua aula ser incrível, como ele pode fazer a sua aula ser um saco. Mas vamos falar de som, primeiro pensando estrutural, montando. Quando eu tô montando, é comum a gente não ir atrás, porque tudo isso encarece, né? E a gente é pobre quando tá abrindo academia, a gente tem o dinheiro Normal. contado ali sequer pra comprar equipamento. Eu lembro disso. Que eu não tinha dinheiro pra, quando abria a barrinha, não tinha dinheiro pra comprar barra e eu ainda tinha que comprar caixa de som. Aí eu pensava, não, eu ponho minha JBL pra dar aula. Olha a inocência do ser humano. Pra fazer isso acontecer. Pensar que você quer ter caixa de som, eu falo que tem que ter no mínimo 2. E ela tem que ser opostos diagonais diretos. O que isso quer dizer? Falei complicado agora. Não pensa que eu sabia isso, não. Aprendi com o cara da acústica quando ele veio me dar uma aula e falou: moça, você tá usando a caixa de som errado durante 5 anos da vida. Falou: moço, que bom aprender, mas deu certo até agora. Mas me dá o jeito lá. certo. Que é, a caixa de som, ela nunca deve ficar no mesmo nível da sua clientela. Ela sempre deve ficar acima, então pensa, sua cabeça do seu aluno mais alto. Eles falam que devem ser o dobro da altura de um cliente. Porque isso permite com que o som saia e chegue, envolva todo mundo dentro desse ambiente musical. Ele vem de cima. Aí, independente de onde eu esteja no box, ele chega, né? Na academia, ele chega pra mim. E a caixa de som é interessante que ela fique em diagonais opostos. E não no mesmo lado da parede, para justamente dar essa experiência imersiva que tem de um lado e que tem do outro. E essas caixas são conectadas. Dou a dica para você investir numa caixa boa, por quê? As músicas que a gente usa para fitness são músicas que têm graves muito fortes e agudos também muito altos. Que numa música normal não estouraria, não ficaria... Sabe quando parece taquara rachada? Uma caixa de assim? abelha. Caixa de abelha. Você precisa, para realmente poder conseguir colocar o som alto e dar aquele bow, 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 aquela base, você precisa de uma caixa maneira. JBL hoje em dia são caixas de som profissionais, é a que a gente usa em todas as nossas unidades. E a gente usa de Bluetooth justamente porque a gente vai falar da ferramenta aí quando estiver falando de som, que é o controle móvel. Então, só de você fazer isso já resolve problemática. Só que aí tem um segundo porém, Bruno. Ok, quero colocar a caixa maneira, eu vou colocar alto. Vale a pena eu fazer um estudo de vizinhança? E o que vale a pena eu levar em consideração quando eu tô pensando no vizinho? Com certeza, Sami, com certeza. Então, acho que a última coisa que você quer é estar com a sua academia pronta, ou qualquer negócio que seja pronto. E toda vez que você vai trabalhar ou entregar o seu melhor, você tem problemas de convivência. Eu acho que isso não tem nada que pudesse ser pior para mim no negócio do que algo do tipo, né? Então, observar sua vizinhança é muito importante. Pô, é um ambiente totalmente residencial. Eu coloquei um box lá no meio, vai ter barulho de barra caindo, vai ter música alta às 6 horas da manhã e 10 horas da noite. Se coloca um pouquinho no lugar desses vizinhos também. Imagina você acordando ou no seu dia de folga, sendo acordado por barulho, coisas do tipo, né? Então eu acho que isso é fundamental que a gente leve em consideração. E dentro de tudo que a gente bateu aqui, acho que a gente já deu algumas soluções legais para isso que vão ajudando, como a espessura do piso de borracha, existem almofadas que podem absorver impacto e tirar barulho, e o equipamento de som, ele está totalmente ligado a isso. Eu também não sabia disso, né? E eu fui aprendendo ao longo dessa vivência, dessa trajetória com pessoas que entendem isso. E nossa caixa de som aqui em Campinas é uma JBL também. Ela tem uma caixa ativa e uma passiva. Uma transmite o som para o outro e a outra só reproduz isso. Só que ela tem uma equalização também que é normal em todas as caixas de som ter. Umas mais, umas menos, mas todas têm. E é possível nessa caixa de som a gente direcionar para onde a gente quer que o som vá. Então é como se a gente tivesse com uma lanterna na mão e a gente direcionasse ali o fecho de luz, que a gente consegue abrir e fechar.
tá? Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito aqui em Campinas com esse lance de vizinhança, que foi, quando eu aprendi isso, eu consegui direcionar o som para onde eu queria, onde uma caixa supre o som da outra e fazer com que esse som vaze o mínimo possível para fora da academia. Então a gente direcionou para um lugar só. E depois de um tempinho eu ainda vi uns amigos que são músicos e tudo mais, e eles fizeram um esquema de um som, uma equalização dentro do sistema de som deles, que o som vai para cima. Ele não dissipa para o lado nem para baixo. Então eles conseguiam tocar dentro do apartamento deles, num prédio, sem que os vizinhos surtassem. Eu falei, calma, preciso entender um pouquinho melhor disso. E são pequenos ajustes ali que você faz, que você consegue fazer isso acontecer. Então, por isso que vale a pena você ter um equipamento de som, às vezes um pouquinho mais caro, né? O que tem qualidade geralmente tem um valor agregado um pouco maior, mas que vai te tirar vários tipos de dor de cabeça, que vai ser vizinho batendo diretamente lá, que vai ter fiscalização de prefeitura e órgãos responsáveis por toda essa parte de regulamentação. E um outro detalhe é você entender qual é o limite de decibéis em cada horário que você está trabalhando. E isso é indiscutível, gente, isso é incontestável. É trabalhar dentro desses limites, isso varia ao longo do dia. Então, mais no comecinho da manhã e mais conforme vai ficando noite, esses decibéis vão diminuindo o permitido ali legalmente para você estar trabalhando, né? Então, isso você consegue medir até pelo celular. Se você tem isso bem mapeado, numa boa conversa ali com alguém que for lá trocar uma ideia com você por boa conta de conversa, barulho ou algo do tipo, mas a gente resolve. volta no quesito do seu alvará, né? Total. Primeira coisa que você tem que ter, pessoal, é tranquilidade de espírito para saber que você não está ilegal com o seu alvará, ou seja, a sua modalidade de ensino ela é permitida dentro daquela região. Não é uma região, se é residencial você nunca vai conseguir um alvará para estar numa zona residencial, porque você não vai ser permitido. E qual é o problema? Você vai investir, vai gastar, vai demorar até você encher o saco de algum vizinho. Esse vizinho, ele também tem que estar a fim de ir atrás da prefeitura, fazer um levantamento, abrir um processo, mas ele vai conseguir. Ficam afim, viu? Só alertando vocês. Mas se você tá com o seu alvará dentro, fora da zona permitida, você será removido do ambiente. Então, a primeira é ter a tranquilidade. Teve a tranquilidade, as outras coisas é para evitar a dor de cabeça do dia a dia. Como com acústica e você pode colocar até questões de... Pensa que cada espaço aberto, por mais que ajude na circulação, o som vaza. Essas coisinhas bestas, que tipo de caixa você coloca, como você faz... Porque é isso, das 7 da manhã às 10 da noite você vai ter música tocando. Eu tive problemas em todas as minhas unidades, até no shopping tenho problema com isso. É algo que desgasta, tá? É até engraçadinho nos 2 primeiros anos, mas... Eu que já tô há 10 anos dentro de uma unidade, hoje, com 10 anos, quando vem uma pessoa reclamar do som, eu tenho muito pouco paciência. Óbvio que eu quero ouvir e tudo mais, mas isso tira um pouco o tesão nosso de dar aula. E cada vez que eles conseguem mandar um fiscal lá, é um processozinho assim chato, até você provar que tá tudo certo. Às vezes paralisa o seu serviço por 1 dia, por 2 dias. E é chato, desgasta. Eles vencem na pressão e é isso que você quer evitar. Local. A gente falou, então, de contrapiso, de viga, de borracha, falamos da luz e falamos do som. Agora a gente vai falar sobre posicionamento de turma e é o posicionamento, junto com isso, do relógio e do quadro. Quando eu tô pensando de pessoa, posicionamento, a primeira coisa que me vem na cabeça é eu imaginar fluxo de entrada e saída. É a primeira coisa que eu penso. Por quê? Agora eu quero determinar onde vão as coisas da minha área de treino. Então imagina, você já tem um piso, você tem tudo certinho. A questão é, aonde vai o rig para se pendurar? Aonde vão os equipamentos na lateral? Onde que vai a caixa? Onde que vai o peso? Por onde as pessoas vão passar? Alguém passa dentro da sua área de treino? É transição para alguma outra sala? Exemplo, às vezes é banheiro, outra área de treino, às vezes é para cantina. Você quer levar isso em consideração pensando primeiro em... O seu intuito da área de treino é ter mais espaço livre para treinar pessoas. Ou seja, é pessoas livres. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Então, qual é o maior espaço livre? Só que para isso você tem que pensar qual é o equipamento que mais vai gastar espaço. Normalmente é o rig, que é o que você se pendura. Esse rig, se você não tem uma viga boa, ele já vai ficar limitado a um canto ou outro.
porque já vai matar. E normalmente esse canto não é o ideal para você ter maior capacidade máxima de área de treino, porque mais alunos podendo malhar na mesma hora é mais ticket médio para você, maior receita. E às vezes você pode chegar numa conclusão que, pô, eu não tô conseguindo ganhar o dinheiro que eu preciso, porque eu só consigo rodar 15 alunos por aula. Mas você vai ver, você tem 400 metros quadrados. É apenas a distribuição que não é eficiente. O layout. Ali, né? Isso aí. O layout não foi eficiente. Então, o que eu pensaria sobre rig? Aprendizados de vidas. Eu colocaria ele, hoje em dia, sempre envolvendo a turma e não mais em uma parede só. Por que não mais em uma parede só? No mínimo um L, eu falo. Teria que ter um L de rig. Por quê? Eu quero que, independente de onde o aluno esteja posicionado na área de treino, que ele não tenha que transicionar para o outro lado para fazer um exercício de barra. Porque se todo mundo sempre tiver que transicionar para uma ponta para fazer esse exercício, você aglomerou todo mundo no mesmo ponto. E é bem provável que embaixo do rig você também vai querer ter gente mexendo barra. E é impossível, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. É impossível você ter uma sensação agradável do seu cliente, que é, eu tenho espaço para fazer toast to bar enquanto o cara tá fazendo um squat snatch pesado. Você já errou porque você jogou todo mundo pro fundo do box. E ainda, normalmente, o local do rig é o local da parede. Se você colocou um all ball, se você colocou um handstand push-up, aí você triplicou o problema. Danou. Então, o que eu colocaria hoje em dia? Um L. E permitiria que todo mundo pudesse, no menor espaço, eu distribuir as pessoas ao longo desse rig. Até mesmo se eu vou rodar aula dupla, 2 modalidades diferentes. Eu posso usar o rig para 2 modalidades diferentes. Eu não preciso determinar, essa aula tem que acontecer aqui por causa do rig. Então, esse seria um. E aí, Brunão, como é que fica caixa, peso? Você distribuiria só em uma ilha, você distribui em várias, pensando na hora que as pessoas vão buscar peso, ou na hora que as pessoas vão colocar, causa um aglomerado, não causa? Com certeza, é a sua experiência com isso? Eu partiria dessa mesma premissa que você falou do hack, né, dele sem L, justamente pra gente não gerar trânsito ali dentro da academia, a gente distribui o fluxo. Com os outros equipamentos, a gente pode pensar da mesma forma, vamos falar assim. Então, se eu colocar todas as barras, todos os pesos, todos os kettlebells, todas as caixas, todas as bolas no mesmo lugar, talvez no primeiro momento a gente vai pensar assim, caramba, o aluno sabe onde tá ali. Agora, toda vez que eu tiver que pegar equipamento, o caos também vai estar ali. Né? Então, eu vou até usar um exemplo da unidade de Campinas, que é a unidade que eu tô diariamente ali, que funciona muito bem, a gente tem isso distribuído. Então a gente tem uma ilha de peso num lugar, que já fica com as coisas relacionadas a peso. Então, presilhas, a barra que você vai usar, isso tudo tá próximo de um local. Eu tenho um outro local distante com dumbbells, com kettlebell, com bolas. E eu tenho um outro local que ficam as caixas, as máquinas, as almofadas. São literalmente, no seu caso, para eles visualizarem, em opostos distintos para justamente espalhar. São cantos diferentes do box. Então vamos imaginar numa situação prática que na aula a gente tem snatch, a gente tem kettlebell swing, a gente tem wall ball e box jump. Coloquei todas o caos que poderia ter numa aula. Se todo esse material ele tá alocado no mesmo lugar, imagina para pegar esses materiais no momento de começar a aula. Isso vai gerar um trânsito gigantesco ali dentro. É caixa batendo em barra. E atrasa a sua aula. Atrasa a sua aula, é kettlebell batendo em dumbbell, é a bola que eu não consigo sair dali. Agora, se cada coisa tá num local, cara, fica muito fácil, porque eu consigo dividir minha turma ali. Então, galera, hoje a gente vai trabalhar em dupla. O que eu preciso de vocês? Um da dupla vai pegar uma barra e presilhas. O outro da dupla vai pegar bola e um dumbbell. Ou seja, cada um foi para um oposto diferente da sala. Isso. E no mesmo tempo, você pegou 2 elementos diferentes. Né? Então, o mesmo tempo que eu gastaria para pegar um equipamento, eu vou gastar para pegar 4. Porque eu só dividi de forma simultânea ali, depois a gente se encontrou no mesmo lugar. Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante e eu não mudaria. Né? De colocar isso em extremos diferentes, justamente para a gente poder dividir a turma ali no momento de pegar essas coisas sem que tenha maiores problemas de logística. Perfeito. E se você tem um fluxo muito grande, mesmo com ilhas opostas, crie 2 ilhas. 2 ilhas.
da onde tem mais engarrafamento. Então, por exemplo, se o engarrafamento maior é para pegar peso, de vez em você deixar todos os pesos, igual o Brunão falou, numa ilha só, coloque em 2 pontos diferentes. Por quê? Isso vai permitir com que... E aí, eu não colocaria um pouquinho de cada peso em cada área. Eu colocaria tudo que é pesado num canto e tudo que é leve no outro. Porque, naturalmente, na minha aula, vai ter pessoas que vão querer pegar anilhas de 10, 15, 20 quilos. E vai ter pessoas que não vão mexer, vai ficar com 2,5 e 5. Eu já distribuo, porque isso já é uma distribuição natural na sua clientela, né? Normalmente 30%, 30%, 30%. Aí pegam pesos diferentes. Agora a gente falando de relógio quadro. Relógio quadro, o que eu quis trazer aqui? Você quer que ele fique voltado na frente do olho da onde você vai colocar o aluno. Então, se o aluno estiver voltado para essa parede na minha frente, se você está assistindo no YouTube, você está vendo o que eu estou criando. Se não, pode correr no YouTube e já segue a gente lá no nosso canal. Junto áudio com vídeo. Você quer que ele, para frente, ele esteja vendo a lousa e que ele esteja vendo o relógio. Por quê? Porque você não quer que ele fique virando para o lado para achar o tempo e que ele fique mudando de posicionamento para ver a leitura do quadro, para ouvir uma explicação e até para tirar a dúvida momentânea que ele tem no meio do treino. Digamos, caraca, esqueci quantas repetições são de agachamento. Ele não precisa virar para trás para poder ver. Já tá tudo na frente dele. Relógio é a mesma coisa. Se você roda mais do que uma aula, coisas concomitantes, coloque relógios opostos e rode turmas opostas, uma de costas para outra, porque isso até facilita a questão de você ter ficar menos disperso as pessoas na aula, porque você não tem 2 movimentações concorrendo, 2 pessoas chamando a atenção. Só que aí, quando a gente fala de relógio de quadro, depende do como você vai posicionar os alunos. Aprendizado válido. Quando você tem academias muito compridas, porém estreitas, a tendência nossa é colocar todo mundo de frente no corredor, né? Em direção ao corredor. De comprido, isso né? É bom. Vamos falar assim. De comprido, isso, de comprido. Isso é bom, só que o que vai causar? Então ficaria fácil, nessa ponta, nesse final do corredor, você coloca a lousa, o relógio, o coach tá ali. Só que pensa do ponto de vista do coach. Eu usei essa distribuição por muito tempo no Casa Shopping, que ele é mais comprido, e eu tinha 60 alunos por aula nessa época rodando. O que eu percebia? Que as últimas 2 fileiras lá do fundo, eu não conseguia enxergar. Então eu corrigia muito pouco. Não era o lugar que eu ficava andando como coach, principalmente porque se o relógio tá na frente e a lousa tá na frente, é natural que eu fique mais na frente para todo mundo me ver, certo? Só que eu raramente ia pro fundo. E o que eu percebia? Toda vez que eu tava demonstrando algo, eu sentia que os alunos do fundo saíam pro lado e ficavam tentando fugir da visão para me achar dentro desse processo. E depois de muitos anos, a gente virou o contrário, literalmente. Virou todo mundo para uma das paredes. O que eu percebi? Colocou a lousa e o relógio ali. Que eu tinha uma visão muito mais ampla, ou seja, eu parada aqui como ponto focal, eu conseguia ver todos os clientes e todos os clientes conseguiam me ver. E para uma movimentação em grupo, para uma correção, facilitava pra caramba. Então, ao invés de você deixar bem comprida a sua turma, a dica que eu dou de posicionamento é espalhe de frente para o mais próximo possível para o seu ponto focal. E esse deveria ser logo atrás de você, né? Onde você está como coach, que fica o quadro e que fica o relógio. Qual é a sua percepção sobre isso, Brunão? Eu concordo plenamente, Samir. Fora que para o som chegar lá no fundo, nesse último cara, você vai ter que usar um tom de voz muito maior, né? Então é muito mais inteligente que a gente aproxime esses alunos, ao invés de eu ter 10 fileiras com 2 alunos em cada fileira, eu vou fazer 2 fileiras com 10. Eu estou muito mais próximo deles, né? A gente melhora muito essa logística de aula, melhora muito o conforto desses alunos ali também fazendo tudo acontecer. Então, eu concordo 100% que o comprido não é o layout mais interessante aí quando a gente pensa em atender todos os clientes, num volume grande de clientes, né? E dar essa percepção legal para todos. Então, eu também gosto desse formato mais achatado, fazendo com que ele fique mais próximo de quem está falando, mais próximo da lousa, mais próximo do relógio, ou seja, mais próximo da informação que ele precisa ali no momento. Isso aí.
E aí vamos trazer áreas em anexo. Que acontece? A gente não pensa, mas o aluno, principalmente de aulas em grupo, se você tá fazendo um trabalho maneiro, eles vão querer chegar antes da sua aula para confraternizar e eles vão querer ficar um pouquinho mais para confraternizar. O nosso estilo tende a ser galpões grandes, onde tudo acontece entre literalmente 4 paredes. Só que esse é um problema. Você vai perceber que esse aluno ele vai querer uma área de interação e às vezes até ele vai querer uma área de mobilização. Porque é um esporte que tem essa característica. Qual é a minha dica de aprendizado? Já crie uma área que vai envolver 3 coisas. Que é uma área onde você vai permitir que eles façam mobilidade. Pensa no meiuca. Põe um piso de borracha na meiuca e vai perceber. Em volta, você vai colocar um monte de puff e fazer uma área de interação. Então, quando ele chegar, ele pode sentar ali vários jogados no chão para que eles tenham bastante espaço. E na pontinha, você já usa uma cantina, um barzinho, algo para entregar o que ele vai comer no pré, o que ele vai comer no pós. Você já acrescenta uma renda dentro desse processo e vai fazer um motivo para as pessoas estarem juntas. Que é diferente de eu pensar só num bar, só numa área de interação e outra área de mobilidade. Por que isso não funciona? E a gente tentou isso em Campinas mesmo, que é uma unidade que tem mais disponibilidade de área. O que a gente percebeu? A pessoa que está mobilizando, ela não quer mobilizar sozinha. Ela quer mobilizar conversando com o maluco que acabou de chegar e dando palpite no açaí que o cara pediu e tá comendo açaí e tá zoando ele que ele tá comendo açaí. É esse furdunço que o aluno quer. Então, é até uma otimização de espaço. Se eu pudesse recriar e gastar um ambiente, um canto da minha academia, seria hoje criando um bar, aula de mobilidade e área de interação, tudo junto. Num lugar só. Ele quer mobilizar socializando, essa é a real, né? Eles querem... Essa é a real. Esse bate-papo, essa interação e tudo mais. Total, Samir. 100%. Juntar tudo isso num lugar só, você vai matar 3 coelhos aí com uma tacada só, né? E gerar mais relacionamento entre os alunos. Eu acho que isso é muito importante, que às vezes a gente não leva em consideração no momento de disponibilizar um café, um puff, uma área de socialização ali, né? A gente tá interagindo. E é um problema que acontece, Brunão. A gente quer que as pessoas criem comunidade, mas se você tem uma área de treino, digamos que você consiga rodar, vamos lá, média das academias aí, vai conseguir rodar 15 a 20 alunos por hora em aula em grupo. O que ele não pode? Ele não consegue suportar 20 saindo, 20 chegando no mesmo ambiente, porque seriam 40. E aí o que começa a fazer é, você por mais que queira que o aluno fique, você precisa que ele saia para respeitar a próxima turma. Aí você começa a dar aquelas indiretas erradíssimas do... Galera, eu amo vocês, mas eu preciso que vocês saiam daqui. Pessoal, sem querer ser chato, mas eu preciso que você vá para casa. Você não tem nada para fazer da vida, a não ser malhar. É aí que começa aqueles comentários irônicos, errados, que no fim, para pensar, o que você tá fazendo? Você tá falando pro cara... Eu quero que você fique na minha comunidade, eu quero que você crie conexão, mas eu não tenho lugar para você conectar, então vai embora. Não, crie um ambiente para isso que não vai competir com a sua área de treino principal. Ou se vá, dica que eu dou, crie uma parede, crie alguma barreira física para que esse som não vire um pandemônio tudo junto no mesmo lugar. É mais barato construir uma parede de drywall, subir um acrílico com vidro, com alguma coisa assim, é um investimento, do que a problemática de você ter que alunos, a treta entre pedir para aluno ficar quieto, ele querer conversar, você falar que ele tá atrapalhando, o coach mandar ele embora, ele fala, né? Um desgaste enorme ali para todo mundo. É o rolezinho que você não quer fazer acontecer, então fica a dica aí. E pra fechar tudo, como tudo é uma ópera, é uma música que tem que ter sincronia, as coisas têm que estar bonitas, é o layout final. Pensa que a gente pegou várias peças de um Lego, de um quebra-cabeça, só que no fim tem que sair tudo harmônico, tem que ficar bonito. É igual quando a gente vai sair bonitinho pra jantar com a namorada, com o namorado. A gente não quer que fique uma coisa feia. Que no fim você fala, meu Deus do céu, nada combina com nada. Camisa de zebra, bermuda de onça, não dá. Tem que estar combinando ali. Isso, no fim, pessoal, é a sua academia. É o que vai todo mundo ver, o que vai todo mundo fotografar. Então, o piso tem que combinar com a luz, que tem que combinar com o rig, que tem que combinar com a cor da caixa, que tem que combinar com a cor da parede, que tem que combinar com o uniforme do coach.
você quer que a imagem, quando você determinou do, vou abrir uma academia, eu imagino que você tenha feito um visual na tua cabeça, um cenário perfeito. Pra você se sentir motivado, primeiro, você quer que seja o mais próximo possível desse visual, mas a visão, a experiência que eu quis passar com esse episódio é que se você for montando tudo de forma independente, quando você for ver o resultado final, vira um Frankenstein, que é aquele remendo, uma boneca Emília, que parece que o braço não faz parte com a cabeça, que não faz parte com o peito, e dá pra perceber isso quando você entra numa academia, que ela teve um design, que ela foi pensada do começo ao fim. Existe uma paleta de cores, existe o porquê. Eu quando pintei a caixa com a cor que eu achava que eu tinha que pintar a caixa. E na hora que eu comprei o rig na cor que era mais barato de comprar o rig. Quando eu fui negociar o piso, era o único piso daquela cor, naquela espessura, então eu não tinha opção. Na hora que eu fui pintar a parede, eu pintei a parede com uma cor que eu achava que ia combinar com tudo. Eu não imaginei se ia sujar com o pé do aluno na parede, Total. se ia absorver luz e ia ficar escuro. Não faça isso. Para pra pensar num cenário. E talvez a maioria que tá ouvindo a gente aqui, Brunão, não vai construir uma academia nova, mas se em algum momento você vai reinvestir, se você vai inovar, quando for fazer, que tal fazer um projetinho antes, gastar um dinheirinho. Às vezes você tem alunos que são designers dentro da sua própria academia, você faz um bem bolado aí, uma troca com mensalidade, mas fala, eu tô com essa ideia. Só que eu queria poder de uma vez por todas ter uma academia bonita. Você consegue criar um projetinho? Eu não vou fazer tudo agora, mas quando eu for decidindo fazer partes, eu saiba como ele tem que parecer, eu saiba qual é a cor que tem que acontecer. Que tal a gente criar esse projeto 3D? Você topa? Você trocaria isso comigo por 3 meses de mensalidade? Por 4 meses de mensalidade? Você já tem uma coisa mais bonitinha. É literalmente a gente profissionalizar o jogo, né? Eu acho que por muito tempo a coisa foi amadora, do jeito que dava, a gente ia tapando buraco e uma parte disso é pelo acesso que a gente tinha às informações, às coisas. No começo era tudo muito novo. Mas hoje não, hoje a gente tem informação. Olha o tanto de pontos e detalhes que a gente colocou agora para vocês aqui, que no momento de repaginar a sua academia, que vai ser grande parte das pessoas, acredito eu, mas se você for montar do zero também, é já pensar em todas essas pecinhas do quebra-cabeça que no final vão te dar essa obra de arte aí que você sempre sonhou de forma materializada ali dentro do seu box, dentro da sua academia. Então é isso, pessoal. Espero que te ajude a criar a área de treino ideal, independente se vai começar do zero, se você vai repaginar. Tem muitos pontos, não necessariamente você vai precisar utilizar todos, mas se você está pensando em mudar algum, volta no episódio, escuta a parte em específico, manda mensagem pra gente, manda pra mim, pro Brunão, troca um pouquinho de experiência, porque no fim, se você gastar uma semana a mais para pedir conselho profissional, para fazer um layout, eu garanto que o custo vai ser praticamente o mesmo, mas o resultado no fim vai ficar cada vez uma academia mais profissa, mais bonita de você estar. E não aqueles galpões que você entra e fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Você literalmente percebe que cada fase do dono, ele foi repaginado de uma forma e quando você olha, você fala, ok, that's a lot. Ou seja, é muito acontecendo ao mesmo tempo. É isso que a gente quer evitar. E no fim, lembrar que sua área de treino é o coração. Quanto mais cliente cabe, quanto maior o fluxo, quanto mais dinâmico for e permitir comunidade, mais retenção você vai ter, mais clientes você vai ter. E no fim, o seu negócio vai performar de uma forma melhor. Eu fui por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo, um queijo. Também vou nessa. Um beijo gigante pra vocês. Contem com a gente. Lembre-se, se inscrevam no canal. Ative essas notificações aí, compartilhem isso com a maior quantidade de pessoas, que é isso que faz a gente trazer informação para vocês. Um beijo de Campinas. Tchau, tchau.